Fisioterapia na bronquiolite. Será que resolve mesmo? O que diz a literatura? Será que a fisioterapia muda o desfecho da doença? Qual é a importância do fisioterapeuta nas doenças respiratórias da infância? E a fisioterapia domiciliar, será que ajuda em alguma coisa? Bora discutir tudo isso e muito mais com um especialista no assunto agora no Pé de Moleque. Salve, amante da pediatria! Você está no Pé de Moleque, o canal com o melhor conteúdo de pediatria do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre fisioterapia nas doenças respiratórias. Para isso, eu chamei a minha amiga, com mais de 10 anos trabalhando junto comigo, especialista em fisioterapia em pediatria e neonatologia, Tatiana Rodrigues. Tati, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer e é uma honra estar aqui com você, participando desse projeto maravilhoso que a gente tem aí para apresentar, falando da fisioterapia na bronquiolite. Nós sabemos que a fisioterapia traz um desfecho muito positivo, né, na evolução da bronquiolite, e o meu objetivo aqui é expor para vocês o que a gente pode trazer de bom na fisioterapia, o que a gente pode trabalhar com essa criança, o que a literatura traz para a gente de positivo e de negativo. Então, vamos falar sobre isso. Maravilha, Tati. Conta um pouquinho de você antes da gente entrar no assunto, qual que é a sua formação, há quanto tempo você já trabalha com fisioterapia em crianças e neonatologia também? Então, a minha formação foi na Universidade de Marília, em 1999. Já vai tempo trabalhando com físio, já vai um tempinho aí, já há 25 anos, caminhando para 26 anos. E sempre na área de neonatologia e pediatria. Nunca trabalhei com adulto. Aliás, no início da minha formação, eu até me aventurei a trabalhar em UTI adulto, mas não é o que eu gosto, não é a minha área. Então, eu me encontrei na área de neonatologia e pediatria e já são 25 anos aí na caminhada, dedicando estudo, sempre aprimorando, sempre buscando, porque a gente não pode parar, né? A saúde, né, a área da fisioterapia, assim como da medicina, ela é muito dinâmica e a gente tem que acompanhar o que tem de inovação aí, senão a gente fica para trás, né? E justamente esses anos todos da sua carreira, você deve ter visto muitas mudanças, né? A gente vai falar um pouco disso, né? De técnicas que antes eram muito utilizadas, que se tornaram obsoletas e que os profissionais precisam se adequar, precisam se atualizar, e é justamente disso que a gente vai falar um pouco aqui. Então, acho que você tem muita bagagem, muita experiência, muito conhecimento. Você também já vem do ensino, né? Isso. Você também é professora de fisioterapia. Fala um pouquinho da sua carreira acadêmica aí. Eu comecei atuando, né, na UTI neonatal. Então, a minha primeira formação foi na UTI neonatal, na Unicamp, no ano de 2000. E daí eu me formei também como tutora do método Canguru e fui dando seguimento a essa formação sempre na área de neonatologia e pediatria. Quando eu vi, isso foi em São Paulo, né? A minha formação toda foi em São Paulo. Quando eu cheguei em Vitória, em 2002, e a fisioterapia estava começando nessa época aqui em Vitória, foi quando eu comecei a dar aula em 2002. Né? E aí, até hoje, né, eu fiquei por muitos anos na graduação, mas hoje eu fico mais nos cursos de pós-graduação. Então, você é professora de pós-graduação também, hoje na fisioterapia. E UTI neonatal, mais voltado para a parte respiratória de UTI neonatal e pediatria. Legal. Antes da gente de começar aqui, a gente estava conversando um pouquinho ali de quanto tempo a gente já trabalha junto lá na UTI neonatal, né? Já são mais de 10 anos trabalhando junto lá, né? Então, eu tenho o prazer, o privilégio de trabalhar com a Tati, confio demais no trabalho dela. Obrigada. E a gente vai trazer muito conteúdo para vocês. Então, vamos começar aqui, então. Você falou, você pegando um gancho já do que você começou falando aí, que justamente, assim, a fisioterapia tem muito a contribuir e ela pode mudar o desfecho das doenças respiratórias, mas com algumas ressalvas que você já pontuou aí, que é preciso escolher bem como você vai fazer essa fisioterapia, porque senão você não tem um resultado bom e pode, inclusive, ter alguns eventos adversos, não é isso? Exatamente. A minha percepção, e eu acho que é a percepção de todos que trabalham com crianças no ambiente hospitalar, especialmente na UTI, que é o meu mundo, né? Eu faço muito UTI pediátrica e UTI neonatal, é que, assim, a fisioterapia, ela tem uma importância dentro da UTI, assim, absurda, né? Nós estamos falando aqui de bronquiolite, das doenças respiratórias, estamos vivendo a sazonalidade mais uma vez. Sim. E eu sei o quanto é importante o papel do fisioterapeuta nessas doenças respiratórias. Mas quando a gente vai para a literatura, Tati,
existe uma certa discrepância do que se encontra ali de evidência científica em relação à mudança de desfecho na evolução da bronquiolite, por exemplo. Vou citar um trabalho recente, por exemplo, uma revisão de 2023 da Cochrane, que é fisioterapia respiratória em crianças com bronquiolite aguda entre 0 e 24 meses, então nos menores de 2 anos. E essa literatura ela não encontra uma evidência robusta de mudança realmente de desfecho da fisioterapia nas doenças respiratórias. Qual que é a análise que você faz dessa discrepância entre a nossa percepção do mundo real, do mundo prático, e a falta de evidência científica que realmente corrobore a importância da fisioterapia? São específicos com as técnicas convencionais. Tapotagem, vibração, vibrocompressão, expiração lenta e uma expiração mais brusca, né? Então, são técnicas que, ao invés de trazer benefício, elas trazem muito mais malefícios para a criança no que diz respeito à evolução clínica, principalmente em relação aos sinais clínicos dessa criança. Frequência cardíaca vai alterar demais quando são aplicadas essas técnicas. Então, esses trabalhos que foram feitos e que é o que a gente encontra em maior número, né, nas pesquisas, são com essas técnicas antigas, né? E aí que vem a questão. Quando pega esses trabalhos, você fala assim, mas a fisioterapia vai fazer mal. Não, eu não indico a fisioterapia porque não traz uma boa evolução, um bom resultado, né? Mas por que não traz? Porque foram usadas técnicas que não se usa mais. E aí é que vem a questão, né? Essas técnicas, além de trazer alteração da frequência cardíaca, descompensação clínica, a criança piora o desconforto respiratório, a gente tem queda de saturação, a gente tem hipoxemia, entre outras questões que envolvem ali o atendimento, influência ali na questão do sono, porque é uma criança que fica extremamente agitada no pós-fisioterapia, sendo realizado com essas técnicas, que ficaram lá atrás. Há mais de 20 anos, né? Então, os trabalhos talvez precisem ser, de certa forma, reformulados, né? Avaliando-se técnicas, né? Isso é bem interessante, essa revisão da Cochrane que eu estou te falando de 2023. Foram analisados aqui, 17 RCTs, foram quase 1.700 pacientes de 0 a 24 meses na bronquiolite aguda, tá? Avaliando como que foi a fisioterapia. E as intervenções neste trabalho eu achei interessante é que ele foi buscar na literatura justamente isso, essa lacuna que você está falando. Então, ele analisou, por exemplo, os pacientes com bronquiolite que fizeram fisioterapia do grupo controle dos que não fizeram. Ele encontrou alguns RCTs. Ele também analisou os que fizeram fisio dita convencional, possivelmente essas técnicas mais antigas que você está falando, junto com, comparado com técnicas mais modernas. E a fisio convencional comparado com uma fisio que ele diz aqui instrumental, que eu vou precisar da sua ajuda para você explicar esses termos para a gente. E aí, os desfechos analisados, o desfecho primário que ele coloca aqui é que os trabalhos estão buscando, assim, melhora o tempo de evolução da doença, quer dizer que está perguntando assim, né, nos RCTs, se a fisioterapia vai reduzir o tempo de evolução da doença, ou se vai melhorar o desconforto respiratório, em que eles usam aqui scores de gravidade para analisar isso, tá bom? E aí, como desfechos secundários, eles analisaram justamente isso, vai melhorar parâmetros de saturação, vai melhorar, reduzindo aí tempo de uso de oxigênio, tempo de internação. Tá? E ele traz para a gente, assim, como resultados em que o próprio autor dessa revisão coloca que, sim, é baixíssima evidência, mas parece que técnicas mais modernas de fisioterapia melhoram de leve a moderada scores de gravidade, mas não muda tempo de evolução de doença. Um único RCT encontrou alguma melhora na redução do tempo de evolução da bronquiolite. A gente sabe que a bronquiolite é uma doença viral autolimitada. A gente não tem nenhum recurso hoje na medicina que influencia a evolução da doença. Isso vai ser da infecção viral versus ação no hospedeiro. E assim, não há nenhuma medida médica em que a gente possa fazer para melhorar essa criança, né? Discuti isso em aulas anteriores. Sim. Eu vou, inclusive, deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link para essas aulas, tá? Uma aula que eu fiz uma revisão de bronquiolite, a Tati estava comigo como convidada assistindo essa aula também, e uma revisão sobre suporte respiratório na bronquiolite. Vou deixar o link para vocês assistirem aqui, legal? Mas assim, o que eu esclareci nessa aula a gente precisa segurar a angústia, porque o médico não tem muito o que fazer. A única intervenção, geralmente, é oxigênio, hidratação,
e manter a criança calma. Salbutamol não funciona, corticoide não funciona, sulfato de magnésio não funciona. Então, a gente fica sem uma terapia médica a fazer. E aí é por isso que eu digo que a bronquiolite ela é muito mais do fisioterapeuta do que do médico. Então, eu entendo justamente esta importância crucial que o fisioterapeuta tem nas doenças respiratórias. Mas voltando a esses termos aqui, que agora eu preciso da sua ajuda, Tati. Eu não entendo absolutamente nada das técnicas de fisioterapia. E eu acredito que a maioria dos médicos que nos assistem também não. Então, assim, eu queria que você esclarecesse um pouco o que são essas técnicas, o que são as técnicas convencionais e que você já disse que não devem ser utilizadas na bronquiolite. Eu tenho aqui, por exemplo, percussão torácica, tapotagem, vibrocompressão, expiração forçada, drenagem postural. Você consegue falar para a gente um pouquinho de cada uma dessas aí? Sim, Vamos lá. Sim. Então, eu trouxe até Sua ajudante? minha ajudante, minha filha. Ótimo. O que a gente tem como técnicas convencionais, né? As técnicas que foram usadas por muitos anos. No início da minha formação, ainda se falava muito dessas técnicas, né? E a gente tem a tapotagem ou a percussão, elas são muito parecidas. A diferença é a quantidade de dedos e a pressão que a gente vai usar, né? A tapotagem, normalmente, ela é feita dessa forma, com a mão em concha, na região anterior do tórax ou na região posterior, que normalmente é o que... Normalmente, a que a gente vê mais as pessoas fazendo, ainda alguns fazem, né, essas técnicas, fazendo dessa forma, a mão em concha. A percussão, ela é muito parecida com a tapotagem, só que ela é com os dedos e era usada antigamente nos prematuros, porque a gente... Ao acoplar a mão dessa forma, a gente acaba pegando o prematuro como um todo. A mão é muito grande para o tamanho do menino. Então, a gente usava, né, a percussão com a ponta dos dedos, que também não se usa mais. Até tem relatos na literatura de fraturas mesmo, né, em crianças muito pequenas, sendo submetidas a essas técnicas. A drenagem postural... Você vai usar, muitas vezes era usada a posição de Trendelenburg, né? Que a criança ela fica nessa... Cefalodeclive. Isso. E aí, o que isso vai ocasionar de complicação para essa criança? Aumento da pressão intracraniana, né? Isso nos prematuros. Nos prematuros, em especial... Da bronquiolite, por exemplo, há relatos até de otites quando você faz esse tipo de drenagem postural por conta da drenagem da secreção. Exatamente, exatamente. Então, além da alteração da frequência cardíaca, principalmente, né? E é uma posição incômoda para um bebê que está com quadro respiratório, né? Super desconfortável. Ainda usa a posição drenagem postural, né? Em decúbito lateral, em algumas situações, quando a gente tem uma situação, por exemplo, numa internação, num caso de atelectasia, a gente até ainda usa, mas não fazendo essa inclinação, né? Entendi. Caudocefálico, tá? Certo. Outra técnica é a vibrocompressão. Também não se usa mais, porque essa técnica ela trazia para a gente uma indicação de que a gente teria um efeito de tixotropismo, né? Tixotropismo, que seria o quê? Quando essa criança fosse submetida o que seria a vibrocompressão? A gente faz a compressão associada com uma vibração. Ou somente... Você aprofunda a mão e você vibra a sua mão vibra em cima junto do também. tórax. Faz a compressão na expiração junto com a vibração. Ou somente a vibração. O que seria esse efeito tixotrópico? Que quando essa criança ela é submetida à vibração, você pega uma secreção que ela é muito espessa e acaba deixando essa secreção mais fluida. Mas só que o que os artigos trouxeram para a gente? Que para trazer esse benefício tixotrópico, que essa criança tinha que ser submetida a um processo de vibração numa mesma frequência em hertz por quase 1 hora, para ter essa resposta de pegar uma secreção espessa e deixar essa secreção mais fluida. O que é totalmente inviável com as mãos. Essas técnicas que você falou até agora, então, são as ditas convencionais. Convencionais. E estão, de certa forma, obsoletas, especialmente nesse quadro, nós estamos falando de bronquiolite, Exatamente. É isso? Elas não vão trazer benefícios. Não vão trazer E elas benefícios. podem trazer, inclusive, alguns prejuízos, não é isso? Desencadear broncoespasmo, alterações de frequência cardíaca, piora da função respiratória da criança naquele momento, deixar a criança muito agitada, muito desconfortável, então elas podem, inclusive, piorar, não é isso? Piorar, e a gente sabe que isso acontece
por conta da dinâmica que a técnica proporciona no tórax da criança. E a gente, até acompanhando alguns colegas na internet que ainda usam essas técnicas, a gente percebe que é totalmente desconfortável para a criança chora demais. Além desse choro durante as manobras, a criança fica extremamente estressada pós-fisioterapia, havendo queda da saturação, né? Frequência cardíaca muito alterada e todo o contexto clínico, ao invés de a gente trazer benefício, a gente vai trazer mais prejuízo para esse bebê. Então, o que seriam técnicas mais modernas, você falou, técnicas mais adequadas para quadros de bronquiolite, então? As técnicas mais adequadas hoje, que inclusive esse estudo de 2023, né, trouxe que houve desfecho em alguns... Favorável, né? Favorável na bronquiolite, são as técnicas de expiração lenta. E o que são essas técnicas? Técnica de expiração lenta, nós temos o AF, que é a aceleração ou aumento do fluxo expiratório, que a gente vai trabalhar com essa criança deitada numa leve inclinação do tronco, para favorecer também na drenagem da secreção, né, essa inclinação em decúbito dorsal. E aí a mão vai acoplar na região abaixo da clavícula, estabilizando os arcos costais. Essa estabilização dos arcos costais, a gente vai trazer mais conforto e adaptando a técnica ao tamanho do tórax da criança. E a gente vai acompanhar o ritmo respiratório entrando no início da expiração, chegando até o final da expiração. Então, eu vou acompanhar o ciclo respiratório da criança, respeitando a frequência respiratória dela. E com essa manobra, a gente consegue até modular uma frequência respiratória que muitas vezes a gente se encontra numa frequência respiratória mais alta, sim, né, uma taquipneia. Com a manobra, a gente vai modulando, fazendo um tempo expiratório mais prolongado e fazendo um ajuste também dessa frequência respiratória, deixando ela mais próximo da normalidade. Então, não há vibração no momento que a gente faz a compressão. A compressão, ela é céfalo-caudal e a gente faz de forma lenta e prolongada, tá? Essa técnica do AF a gente pode fazer até mesmo em prematuros. Né? Na UTI neonatal, a gente aplica muito essa técnica para mobilizar a secreção. Então, a gente vai trabalhar na fase expiratória, acelerando, aumentando esse fluxo expiratório, que é como se fosse proporcionar para a criança, ao final de cada manuseio que a gente faz no tórax, a tosse. E alguns bebês, algumas crianças, na sua grande maioria, ao final da manobra, ela vai tossir de forma espontânea, que é o que a gente quer e o que a gente espera como resposta da técnica. Então, só pensando assim, na fisiopatologia da bronquiolite, por exemplo, a gente está falando de uma doença de via aérea inferior, lá embaixo nos bronquíolos, né? Uhum. Então, a gente tem uma obstrução de via aérea inferior, sim, que não é assim igual a da asma, né? Que geralmente é broncoespasmo e mais de vias aéreas de médio calibre, mas é uma obstrução por muito edema e muita secreção. As crianças com quadro respiratório agudo, elas estão muito secretivas. Uhum. Então, essa técnica você tenta diminuir essa hiperinsuflação dinâmica, né? Colocar esse ar que está aprisionado dentro do pulmão por conta da obstrução de via aérea e, ao mesmo tempo, mobilizar secreção de maneira ascendente. Seria esse o propósito dessa manobra, não é isso? Exatamente, é isso daí. A gente vai desinsuflar. Então, a gente acaba que trabalha também esse aprisionamento aéreo que acontece na bronquiolite. A gente vai tirar esse aprisionamento aéreo, vai liberar essa via aérea para que esse muco seja expelido. Como que é o nome dessa manobra, então? AF, a aceleração do fluxo expiratório. Ok. Também pode ser encontrada como aumento do fluxo expiratório, a descrição dela. Isso. Tá? Aqui, quando ele traz aqui na tradução para a gente, expiração passiva lenta. Aí tem uma outra técnica. Essa é outra. É outra. O AF, dentro da expiração lenta, das técnicas de expiração lenta, nós temos o AF, que pode ser usado desde bebês recém-nascidos prematuros até a expiração lenta e prolongada, que é o ELPR, que a gente também é uma expiração lenta e prolongada, só que a gente vai chegar até volume residual no momento da compressão. E aí, o ELPR, a gente não usa em prematuros, não usa em crianças muito pequenas, menores de 6 meses, acaba que ele fica um pouco prejudicado no sentido de a gente
chegar muito nesse volume residual e muitas vezes a manobra repetitiva, a criança ela pode não tolerar. Então, normalmente a gente indica aí a expiração lenta e prolongada por ela ser uma manobra também. A mão, o apoio da mão, ele é igual ao apoio do AF, certo. Tá? Só que o AF, eu acompanho o ritmo respiratório da criança e vou comprimir no início da ex e vou finalizar minha compressão no final da ex, no ritmo do bebê. Certo. A expiração lenta e prolongada, eu vou comprimir da metade da expiração, vou chegar até o final da ex e vou prolongar essa expiração. Então, por isso que eu chego até volume residual, porque eu prolongo a expiração e seguro ali para quando eu liberar a minha mão, acabo que eu proporciono também um momento da ventilação, uma expansão, porque a criança faz uma inspiração mais profunda quando a gente libera essa compressão torácica. Certo. Tá? Ô, Tati, são técnicas muito específicas. Sim. Na nossa formação médica, a gente não aprende isso, tá? Não. Então, quando a gente vai indicar fisioterapia, a gente prescreve lá, fisioterapia respiratória. Né? Então, parece que a gente está prescrevendo sempre a mesma coisa, né? Mas, assim, com um pouco aqui que você me explicou das técnicas aqui, tem muita coisa. São muitos detalhes. São muitos detalhes, Sim. tem muita coisa dentro de técnica de fisioterapia que demanda do profissional de fisioterapia uma formação específica, então, para trabalhar com crianças, especialmente prematuros, como você disse, ou como a gente está falando aqui, com crianças com bronquiolite. Sim. Então, exige do profissional que ele faça uma avaliação dessa criança e indique a melhor técnica para aquela doença ou para aquele caso específico, não é isso? Exatamente. A gente costuma dizer que a fisioterapia ela não trata doença, ela trata função, né? Seja respiratória, motora. E aí, quando a gente fala em tratar função, e aí a gente entra na classificação internacional de funcionalidade, que é a CIF, que no caso dos médicos, vocês têm o CID, né? A nossa é a classificação internacional de doenças. Doenças, né? Que é o CID. O nosso é a CIF, que é usado mundialmente, que a gente traça pela CIF o que eu encontrei de alteração na função dessa criança que eu vou tratar, independente de doença. Pode ser bronquiolite, pode ser asma, pode ser bronquiectasia, pode ser atelectasia. Funções alteradas com diferentes doenças, né, podem utilizar técnicas semelhantes, não é isso? No dia a dia, a gente tem colocado isso já, principalmente lá no hospital, a gente já tem colocado, até mesmo por uma exigência, né, do Conselho de Fisioterapia, colocado a classificação da CIF nas nossas evoluções e as suas descrições, né, de o que a gente observou de alteração no paciente. Pegando aí, trazendo para a realidade ambulatorial ou atendimento domiciliar, essa classificação ela é muito usada também para relatórios que a gente faz para planos de saúde, relatório médico que a gente faz, né, quando inicia e finaliza um atendimento e que o médico pede um relatório da fisioterapia ou até mesmo um plano de saúde, né? Então, a gente usa muito essa classificação, que é uma classificação validada mundialmente e que a gente se baseia nela. E ela que vai te nortear também a sua fisioterapia, a sua técnica, a sua frequência, a sua intensidade de fisioterapia também se baseia nessa avaliação funcional do paciente? Porque a avaliação funcional ela vai me trazer o quê? Um diagnóstico fisioterapêutico. Okay. Esse diagnóstico fisioterapêutico, eu vou traçar um plano de tratamento para ele. E, a partir desse plano de tratamento, a minha conduta. Então, uma coisa está linkada à outra. Não tem como não linkar, né? E aí, quando a gente faz esse link de diagnóstico fisioterapêutico ou diagnóstico cinético funcional, junto com o plano de tratamento e a conduta, e você faz esse link... Você acha uma coerência ali, né? Tem que haver uma coerência. Certo. E aí, quando a gente fala também nas técnicas, que aí você entrou nesse detalhe, né? São muitas técnicas específicas, são muitos detalhes que eu tenho que avaliar. Idade da criança, não é toda criança que pode ser submetida a qualquer técnica, mesmo essas atuais, né? Em que momento da doença que a criança se encontra. Então, no momento da minha avaliação, eu tenho que saber há quanto tempo começou.
esses sintomas, para eu entender em que fase da doença que a criança está. Para saber se vai ter benefício ou não, né? Exato. Então, tem técnicas específicas que eu posso fazer em cada fase. E aí, pegando um gancho disso daí, que a gente muitas vezes, não são todos, tá? Mas muitas vezes a gente acaba recebendo a criança naquela fase de pico de piora. Porque a criança vai numa consulta e aí o que acontece? Ah, não, agora não é hora de começar a fisioterapia. Vamos esperar um pouco mais para iniciar a fisioterapia. E aí que está o grande erro. A gente não tem que esperar a evolução da doença, aquele pico de piora, para entrar com a fisioterapia. A gente tem que entrar lá no início, naquela fase inicial onde a gente tem coriza. Muitas vezes a gente recebe assim a mãe falando, olha, a gente não fez agora porque esperou chegar no pulmão para poder começar. Não tem que esperar chegar no pulmão. A gente tem técnicas específicas para trabalhar a via aérea superior, para drenar a secreção em via aérea superior. Então, eu não preciso esperar chegar no pulmão, apresentar subcrepitação, apresentar sibilância, apresentar roncos pulmonares, algo mais evidente de complicador na área pulmonar, para eu entrar com a fisioterapia. A fisioterapia age na fase inicial da bronquiolite, atuando também na via aérea superior. E aí, quando a gente fala em atuação, não é só atuação curativa. A minha manipulação é prevenção, é também orientação. Essa família precisa ser orientada na fase inicial a saber fazer uma boa higienização nasal, o quanto de soro que vai usar, a posição que essa criança vai ficar, a velocidade que esse soro vai entrar na narina. Tudo isso influencia na evolução desse bebê, porque a família sai da consulta médica com muitas dúvidas. Sim. E acaba que na consulta ali não dá para passar tudo, muitos detalhes, e aí isso fica para a fisioterapia fazer. Então, se essa criança chega para a gente de forma precoce, a evolução consegue intervir melhor, né? muito melhor. É porque quando a gente pensa assim na evolução da bronquiolite, vou colocar a evolução clássica, né? Vamos dizer assim, os 3 primeiros dias, 3 a 5 dias, geralmente é de infecção de via aérea superior, né? Coriza, febre, tosse, muito encatarrado. Né? Nem todas vão progredir para um quadro de bronquiolite. Mesmo as crianças que fazem infecção pelo VSR, né? Que é o sincicial respiratório, que é o vírus mais comum da bronquiolite, muitas delas vão ficar só com esse quadro alto. Sim. Né? Aí aquelas que evoluem realmente com bronquiolite, né? Inflamação, edema, muita secreção em bronquíolos, que realmente aí começa todo o quadro pulmonar, de desconforto respiratório progressivo, que faz o seu pico lá por volta do 5º dia, né? Ela passa a fase da gravidade, depois a coisa vai desacelerando. Então, assim, mas o que a gente vê, mesmo com crianças que chegam para a gente até na UTI, Tati, já com indicação, a criança precisa de suporte respiratório, vai para a UTI. Quando a gente chega, ela não tem um quadro pulmonar estabelecido. Mas é um bebê de 1 mês, de 2 meses, às vezes um recém-nascido, que está com tanta secreção, mas tanta secreção alta, que ele não consegue respirar. Porque a respiração dos bebês até 2 meses de idade, ela é predominantemente nasal. O bebê não sabe abrir a boca para respirar. Isso. Então, se ela acumula secreção demais aqui, entope tudo, o bebê não respira. Às vezes o bebê chega na UTI, recebe um bom atendimento de fisioterapia, né? Bastante secreção colocada para fora, você desobstrui essa criança. Às vezes a criança nem precisa de suporte respiratório, o que ela precisava justamente de uma boa fisioterapia. Pegando esse gancho, então, que você falou aí, você entrou aí em liberação de vias aéreas altas, nós estamos falando aqui, né? Antes você mostrou algumas técnicas mais para liberação de secreção de vias aéreas baixas na bronquiolite, né? E aí, nessa liberação de vias aéreas altas, entra muito as técnicas de aspiração. E muito se diz hoje sobre aspiração, né? Tem técnica correta para aspirar? Tem maneira correta de fazer lavagem nasal e aspiração de criança, principalmente de bebezinho com bronquiolite, Tati? Tem. E isso faz muita diferença. A gente pega muito bebê que faz a família, além de não conseguir fazer a higienização nasal de forma adequada, ela encharca esse bebê com muito soro. E aí a gente pega uma via aérea que já é muito estreita, uma via aérea pequena, que está com acúmulo de secreção. E aí, além do acúmulo de secreção numa via aérea estreita, vem o soro para atrapalhar mais ainda. Então, eu costumo dizer que o soro, ele quando bem feito, bem conduzido, o soro é vida.
para a criança e para a família. Porque uma criança doente, fica todo mundo doente. No sentido de que uma criança que não dorme, a família não dorme. E aí tosse, secreção, quando deita, a secreção cai lá atrás, o gotejo posterior, muita tosse, muita secreção. Então assim, a gente tem que se atentar para esses cuidados na higienização. Então, qual é o principal cuidado que a gente tem que ter? Primeira coisa, saber o quanto que está obstruído. Então, tem que passar por uma avaliação com o fisioterapeuta, com o médico? Tem. Saber o quanto que está obstruído para saber conduzir de forma adequada o quanto de soro que vai usar, a frequência desse soro no dia a dia, como que vai ser. É uma criança que está altamente obstruída, muitas vezes a gente indica a higienização nasal a cada 3 horas. De 3 em 3 horas lavar o nariz? De 3 em 3 horas lavar o nariz. Isso você está falando tanto para crianças que estão hospitalizadas, sim, quanto para crianças que ainda não foram hospitalizadas. Estão no regime que a gente chama de ambulatorial, né? Aquela criança que está com quadro respiratório, está sendo monitorada, está sendo acompanhada em casa. Exatamente. É isso? Exatamente. Porque assim, no hospital, acaba que as famílias não fazem porque o fisioterapeuta, ou, às vezes até a equipe de enfermagem, faz a lavagem nasal, utiliza a aspiração, né? Mas então você faz um trabalho também de educação das famílias, não é isso? Isso. Para fazer essa lavagem nasal. E essa aspiração. Toda criança precisa ser aspirada, Tati? Não. E na verdade... Porque hoje... tá meio moda, né? Você vai hoje para as compras fáceis da internet e você acha uma série de dispositivos de aspiração nasal. Né? Assim, muitos dispositivos sequer passaram por qualquer tipo de avaliação, se eles podem ou não ser utilizados. Né? Mas eu vejo um certo abuso na utilização desses dispositivos aí, né? Isso mesmo, é um abuso. Você falou a palavra certa, porque quando a lavagem nasal ela não é feita de forma adequada, você não consegue drenar essa secreção com o soro. Então, se você lava de forma adequada, você vai conseguir drenar essa secreção com o soro sem precisar aspirar. Tá? Muitas vezes a aspiração, mesmo quando ela é superficial, ou especialmente quando você utiliza uma sonda, ela pode causar traumatismos pequenos nasais que podem levar a sangramentos e podem levar a muito edema da mucosa. Isso. Aí depois você tem uma obstrução, já não é mais por secreção, você tem uma obstrução por edema. Por trauma. De iatrogenia, de uso de sondas de maneira indiscriminada e inadequada. Isso. Né? Hoje em dia, a gente não tem se usado mais e nem indicado a aspiração. Então, a aspiração hoje, quando que eu nem lembro a última vez que eu aspirei, mas a aspiração, isso também no ambiente hospitalar, tá? Sim. A aspiração, ela tem que ser a nossa última opção. Então, eu tenho diversos recursos para eu poder drenar essa secreção da via aérea superior sem precisar aspirar. Então, se eu usei todos os meus recursos e eu não consegui drenar a secreção, porque tem um acúmulo muito grande que não dá para drenar tudo num único atendimento, e aí eu tenho que avaliar de forma muito criteriosa qual é a condição clínica desse bebê. Ele está com dessaturação, ele está agitado, ele não consegue alimentar, ele não dorme por conta dessa obstrução nasal, mas uma obstrução por secreção. Então, numa fase inicial, vamos pensar aí no hospital, num pronto-socorro. Chegou agora no pronto-socorro, está lá entupido de secreção. Eu preciso liberar essa via aérea. Primeira opção é fazer a desobstrução rinofaríngea retrógrada, que é uma outra técnica que a gente usa para drenar essa secreção da via aérea superior, que a gente drena essa secreção pós-nasal, que é a secreção do gotejamento, que é muito comum nesses bebês. Lembrar que quando a gente lava com qualquer outro dispositivo, seja com seringa ou a própria garrafinha, né, que usa para fazer a limpeza da via aérea superior, com a criança inclinada para frente, né, que a gente vem aqui e faz o uso da seringa ou da garrafinha, que você colocar aí no YouTube ou no Google, né, lavagem nasal, você vai encontrar milhões de vídeos, o soro entrando por uma narina e saindo pela outra narina com muito muco, aquele muco espesso. Lembrar que quando você usa essa técnica de higienização, você remove a secreção somente da parte anterior do nariz, da cavidade nasal. Aquela que está obstruindo lá atrás e que provoca tosse, que fica gotejando, não sai com essa lavagem. Não sai com essa lavagem. Você pode usar 10 frascos de soro e você não vai retirar essa secreção posterior. Tem alguns videozinhos aqui que a gente pode compartilhar. Deixa eu... Tati foi salvar.
o dia lá em casa, o meu menor estava muito, muito obstruído. Pegou um vírus, barra pesada, Sim. muita secreção, de não dormir de tanta tosse. Fez uma hiperreatividade, mas assim, era nítido que era um gotejo posterior que não deixava ele dormir, ele não estava conseguindo se alimentar, então estava muito, muito congestionado. Aí eu chamei minha vizinha de rua, né, Tati? Que além de ser colega de trabalho, é vizinha de rua. Falei, Tati, vem me socorrer aqui. Ela foi. E aí nós fizemos alguns videozinhos que eu gostaria de compartilhar aqui, que são bem interessantes, você fazendo fisioterapia com o Levi. Deixa eu colocar aqui pra gente ver. Força, dinossauro! Força, dinossauro! E que dinossauro bravo, hein? Força, dinossauro! Força, dinossauro! Eu quero dinossauro bem fortão! O dinossauro tá com fome? Como que o dinossauro com fome faz? É assim? É uma figura, né? Explica um pouquinho dessa técnica que você está utilizando aí, Tati. Então, essa técnica é uma adaptação da expiração lenta e prolongada, que no bebê menor, né, que não senta ainda, a gente faz com ele deitado, com uma inclinação mais ou menos de 30 graus, e a gente faz essa manobra, né, fazendo daquela forma que eu falei Sim. anteriormente. Aham. Quando é uma criança maior, uma criança que interage mais, a gente já costuma fazer uma adaptação da técnica com a criança sentada. E aí eu faço a expiração lenta e prolongada, acompanhando o ritmo expiratório, a fase expiratória, e prolongando na fase ex esse tempo maior para ele conseguir expectorar. E aí quando a gente brinca de forma lúdica com a criança, né, que tem que ter essa brincadeira aí para a criança entrar no clima. E a gente pede para a criança fazer o som do leão, o som do dinossauro, né? Então quando ela faz essa, né, ele faz uma expiração mais forte ainda, que aí Prolonga ainda mais, aí você ainda vai a fase na onda. ex. E aí, quando ele prolonga mais a fase ex junto com a compressão, a gente consegue drenar de forma mais efetiva essa secreção. Interessante. E ele foi bem colaborativo nesse dia aqui, né? Foi. Deixa eu ver outro videozinho que tem dele aqui. Acho que esse aqui a mamãe estava atuando. É aquilo que você falou. Não adianta só você ir lá fazer. Você faz uma educação de toda a família, né? Me lembro que no dia você nos passou diversas orientações que eu não tinha conhecimento. Uma delas foi justamente essa da lavagem nasal anterior, né? Vamos ver o videozinho da lavagem anterior aí. É isso aí. Está injetando de um lado e está saindo o soro com secreção do outro, né? Isso. E aí, olha, essa instilação do soro, do jeito que foi orientado para a mamãe, né? Tem que ser de forma lenta e contínua. A gente não faz de forma brusca. Brusca, entendi. Porque se você fizer a instilação desse soro de forma brusca, o que vai acontecer? Você está colocando 10, 20 ml de soro na narina de uma criança de 2 anos, 3 anos que seja, o risco desse soro... Com muita pressão, né? Com muita pressão, vai pro ouvido e carreando secreção junto, né? E aí que evolui para otite. Então, aí que vem a questão. A lavagem nasal causa otite? Causa se fizer de forma errada. Se fizer da forma correta, nunca vai causar otite. Tá levando pressão e secreção lá para cima, não é isso? Exatamente. Tem muitas crianças que queixam de otalgia logo depois da lavagem, porque você usa muita pressão, não é Muita isso? pressão, né? E aí vem a questão também da indicação. Em toda criança eu vou usar seringa? Qual criança que eu posso usar aquelas garrafinhas, né? Que ela tem um fluxo mais contínuo, fluxo maior, um volume maior, volume não é isso? maior e o fluxo, né, mais contínuo. Mais intenso. A partir de 2 anos já dá para usar de forma segura essas garrafinhas. A partir de 2 anos, Certo. tá? Os menores de 2 anos, a opção é a seringa, de Aqui 10 ou de 20 ml. Aqui nós estamos utilizando uma seringa de 10 ml, o Levi tem 3 anos. Né? Se for menorzinhos, né? Os lactentes com bronquiolite, com muita secreção, que precisa fazer a lavagem, você recomenda usar seringas menores também? Pode ser essa seringa aí de 10. Só e aí que a colocando em gente alíquotas menores, é isso? 5 ml, vai colocando de 5 em 5. Hoje eu atendi um bebê de 4 meses com bronquiolite. Eu usei a seringa de 10, mas eu coloquei o soro até 5 ml e fui colocando de forma bem lenta, pausando, respeitando o ritmo respiratório da criança, sem ele ficar com aquela sensação Sem de afogar. afogamento, né? Então, isso é muito importante. Outra questão também é Deixa eu colocar esse daí. Nessa ponteira, vocês podem ver que tem um silicone. Sim. Isso traz conforto
Olha lá. Essa ponteira de silicone, ela é muito importante. Nossa senhora, hein? Tome meleca, hein? Nossa senhora. Todo mundo vibrou nessa hora aí, né? Dá um alívio até na gente, né? Nossa senhora, ele ficou muito aliviado. Então, o que acontece? Outro cuidado que tem que ter quando usa a seringa para fazer higienização nasal é usar essa ponteira de silicone, principalmente nos menores, nos bebês menores de 1 ano. Para não machucar mesmo aquela pontinha da seringa, né? Ainda está sensível. É um quadro que tem uma inflamação, então tem um edema de mucosa, tem uma mucosa que está ali muito sensível. Então, essa ponteira de silicone, ela é que eu gosto mais. E você acha para comprar isso fácil, né? Fácil na internet, fácil nas farmácias, né? Tem um último videozinho aqui, que esse aqui é justamente a diferença da lavagem que você falou da lavagem anterior para a lavagem posterior, não é isso? Isso. Você vai, ó, cheirar o sorinho, igual cheira a florzinha. Como que cheira a florzinha? Cheira a florzinha. Ah, garoto, que lindo! Ó, cheira a florzinha. Vamos cheirar a florzinha? Cheira a florzinha. Cheira? Cheira forte. Isso. Já desceu, lá. Já começou. Ó, cheira a florzinha. Cheira a florzinha. Pra dentro, assim, ó. Isso, de novo. De novo, Levi, vai. Força. Sempre alíquotas pequenas, devagarzinho. Então explica um pouquinho dessa diferença aí. Agora o cameraman, vou te falar um negócio, não conseguiu ficar com essa câmera parada, hein? O que acontece? Quando a gente vai fazer essa higienização pós-nasal, essa secreção do gotejamento, essa técnica é a desobstrução. Vocês encontram na literatura como desobstrução rinofaríngea retrógrada, que nada mais é do que a drenagem da nasofaringe, né, o que está acumulado ali na nasofaringe. Então, a gente vai colocar esse soro em pequenas porções para ficar confortável para a criança e até mesmo para ele não ter essa sensação também de afogamento e também para não ter o risco de soro para o ouvido. Por quê? Aí eu já não coloco a criança mais numa posição inclinada para frente. Pode ver aí no vídeo que a criança está em pezinho, sentada, com a cabeça levemente inclinada para trás. Para quê? Para esse soro entrar e lavar essa região pós-nasal, tá? E aí, quando a gente fecha a narina contralateral, o que a gente vai fazer com essa criança? Vai colocar o soro, pequenas porções. Pequenas porções quanto? Não tem regra, depende da idade, depende do grau de obstrução. Por isso que precisa de uma avaliação. Coloca esse soro, pequenas porções, oclui a narina contralateral e pede para a criança cheirar. Cheira a florzinha. E aí ela vai fazer o quê? Uma nasoaspiração, que é o que a gente faz. Quando a gente vai colocar soro no nosso nariz, a gente automaticamente já então faz ela puxa mesmo, isso vai lá atrás, lava todo esse muco, né? Isso desce. E essa criança, por exemplo, que não tem muito esse controle, ela acaba deglutindo essa secreção toda. Vai deglutir. Eu sempre falo para as mães, tanto no ambiente hospitalar, como também domiciliar, o ambulatório, né, consultório, a gente sempre orienta. Vai fazer a higienização? Ah, mas a criança vai engolir. Não tem problema se engolir a secreção. Vai sair nas fezes, né? Uma hora vai sair, tá? Sim. As crianças que têm uma consciência melhor, né, de drenagem de secreção, que consegue expectorar, quando cai a secreção ali na orofaringe, né, ela consegue expelir, Sim. né? Outras não, vai deglutir, não tem problema deglutir, né? E aí, o cuidado que tem que ter é colocar esse soro em pequenas porções, primeiro para ficar confortável e segundo para não ter risco. 2, 3 ml, uns maiorzinhos como o Levi, por exemplo, já tinha 3 anos, você usou 5 ml, eu me lembro ali nas alíquotas, em torno de 3 a 5 ml por vez ali, não é isso? E pode ser feito em recém-nascido. A gente orienta também na UTI neonatal as famílias que estão lá com os bebês, que vão para casa no momento da alta, tem esse momento de orientação com a fisioterapia no pré-alta, né? E aí a gente faz essa orientação também da higienização nasal, principalmente nessa época sazonal. Porque vai receber visita, então a gente tem que orientar essa família que está saindo da UTI neonatal com esse prematuro, que é um bebê de risco, né, a fazer de forma adequada. Porque principalmente os bebês, não só os prematuros, mas recém-nascido, quando pega um quadro respiratório, é justamente aqui que começa tudo e obstrui muito. E as crianças ficam extremamente desconfortáveis, não conseguem mamar e acaba hospitalizando
porque não conseguiu fazer uma boa drenagem, que você falou, nasal posterior, não é isso? Exatamente. É nesse momento, nessa fase inicial, que está com esse sintoma ali só de obstrução de via aérea superior, que a fisioterapia precisa entrar para orientar, para educar essa família, para que essa criança tenha um curso favorável, né? E que essa obstrução, principalmente nesses menores de 6 meses, que são os que sofrem mais, para que essa obstrução não atrapalhe o sono e a mamada. Sim. E interessante, nós falamos da aspiração, você não aspirou o Levi em nenhum momento, né? Porque você conseguiu fazer toda essa drenagem só com o soro, com a técnica correta, e realmente saiu tudo. Isso. E assim, depois que você foi embora, ainda ficou colocando meleca para fora ali umas 2 horas, viu? Depois dormiu super bem, não tossiu, porque não tinha mais aquele gotejo posterior, porque você conseguiu justamente lavar toda essa rinofaringe, como você falou, Isso. posterior, né? A secreção, não só anterior. Isso. E falando a questão da aspiração, que a gente começou a falar e eu acabei não concluindo. A aspiração hoje está cada vez mais, a gente tem deixado de fazer o procedimento de aspiração. Especialmente a aspiração invasiva, com sonda, Sim. pelo risco de sangramento nasal, risco de trauma de narina, de rompimento ali de cílios na cavidade nasal, né? Piora o edema. Então, absurdamente piora o edema da mucosa. Essa mucosa já está com edema por sim, conta do curso sim. normal da doença Sim, de inflamação. você faz mais um trauma com a Aí você sonda vem ali. mais uma sonda ali, introduzindo na narina do bebê para aspirar. Então, e vamos parar com essa questão de falar, é normal sangrar. Não tem que sangrar nariz de bebê. Não é normal. Não é para sangrar. Sangrou, teve trauma de aspiração. Teve trauma de aspiração. Então, Então, se eu optar em algum momento da doença, tentou fazer de tudo, não conseguiu drenar e precisou aspirar, que seja feita uma aspiração não invasiva. Como que é essa aspiração não invasiva? A gente vai dosar a intensidade do vácuo, primeira coisa, e acoplar uma seringa de 1 ml invertida no vácuo da aspiração e colocar na borda do nariz desse bebê para aspirar de forma não invasiva. Então, eu venho com a Certo. seringa de 1 ml adaptada aqui para sugar aquele excesso de secreção que não conseguiu drenar. Posso te dizer, muito difícil a gente usar... Vai pegar mais a anterior também, né? Não vai Exatamente. pegar a posterior. Não vai pegar a secreção posterior. Então, a Então, gente... aspiração, então, que você disse mais invasiva, né? Que é introduzir a sonda por dentro do nariz e que pega ela um pouco mais posterior. Essa a gente vai reservar para o ambiente hospitalar com fisioterapeuta ou equipe de enfermagem treinada para poder fazer essa aspiração para aliviar essa criança, não é isso? Criança monitorada, porque vai causar, na maioria das vezes, um quadro de saturação, de hipoxemia, desconforto. Então, a criança tem que estar monitorada. Eu digo isso por quê, Tati? Porque tá muito fácil ir para a internet hoje e comprar um aspirador portátil. Né? Eu sei que você tem o seu, mas você é um fisioterapeuta com muita experiência nisso. Então, quando você vai em casa, você está fazendo nessa criança, você até coloca o oxímetro, né? Você monitora essa criança. Então, assim, a recomendação é que os pais não tenham esse tipo de equipamento em casa para fazer rotineiramente, porque eles não têm treinamento para isso. Exatamente. Né? Se tiver diante de uma complicação, não vai saber como resolver. Pode ser desde uma complicação simples, um sangramento pequeno, ou pode ter um sangramento volumoso, pode ter edema com obstrução, pode causar, então, queda de oxigenação da criança e pode, inclusive, causar desconforto. Então, é isso, né? Isso. Invasiva com sonda, deixa para o fisioterapeuta para fazer em casa. Coloca, acoplar, né, a seringa só na borda da entrada da narina, né? Isso, e aspirar aquela secreção anterior, seria isso? Feita por profissional, que vai ser feita uma avaliação muito criteriosa para saber se vai ter necessidade mesmo de fazer essa aspiração não invasiva. Sim. Outra questão que a gente vê muito no ambiente domiciliar e que você acha facilmente na internet e nas farmácias é aquele aspirador no formato de sugador. Sei. Que é de uso domiciliar, né, bem usado aí nas famílias, que a gente vê. O que acontece? Vem uma adaptação para colocar na boca da Você que vai pessoa, fazer a pressão negativa, e aí né? você vai colocar outra parte aqui e vai sugar a secreção. Lembrando que esse sugador que é usado de forma, né, artesanal em casa, e usado pelas famílias de forma, às vezes, até inadequada, porque, às vezes, a mãe fala assim, eu já tive vários relatos de mães falando assim, eu não tenho força para sugar, eu passo para o pai, que tem mais força, e ele suga. Me dá até uma taquicardia quando eu escuto isso. Por quê? Imagina o sofrimento desse bebê. E aí eu pergunto,
qual a frequência que vocês estão usando esse sugador? Não, toda vez que a gente lava. Toda vez que lava, suga. Então, não está lavando certo, porque está precisando aspirar. E aí, lembrando que quando usa esse sugador, você só remove também a secreção da parte anterior do nariz, da cavidade nasal. Você não remove a secreção do gotejamento. Ou seja, você não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Certo. Tá? Sobre aspiração, então, muita coisa, né? Parece ser uma coisa simples, né? Vai lá e aspira, mas não, né? A gente precisa ter realmente conhecimento e ter técnica. Então, a gente falou muito dessa parte de fazer fisioterapia antes que a coisa desande, né, Tati? Mas a gente sabe que, infelizmente, algumas crianças vão evoluir com quadros pulmonares, quadros baixos, né? Mais graves e vão precisar de suporte respiratório, vão para o oxigênio, muitas vezes vão para ventilação não invasiva ou até mesmo para intubação e ventilação invasiva. Uhum. Aí é que o papel do fisioterapeuta ainda fica mais escancarado a importância dele de justamente, né, ter o fisioterapeuta para fazer toda a adaptação da interface da ventilação não invasiva, né, que vocês fazem de maneira brilhante. Se deixar para eu fazer aquela fixação de vocês, esquece, eu não consigo fazer, tá? São diferentes técnicas, né? A discussão à beira-leito do médico com o fisioterapeuta da estratégia que vai ser utilizada ali, seja na ventilação não invasiva ou na ventilação invasiva, né? Muito mais que discutir parâmetros, né? Eu gosto muito de discutir à beira do leito estratégias de ventilação. Uhum. A gente não vai entrar muito nisso aqui, a gente acabou falando um pouco disso na outra aula, quando nós falamos de suporte respiratório, tá? Mas se o pessoal quiser mais informações sobre isso, atuação do fisioterapeuta na ventilação não invasiva e invasiva, técnicas de fixação da ventilação não invasiva, a gente traz outros episódios para eles aqui. Né? Então, o que a gente queria trazer muito aqui era justamente essa importância do fisioterapeuta que permeia todo o curso da doença. E não só quando o bebê vai para a UTI que ele vai lá para a ventilação não invasiva ou para a ventilação invasiva. Né? O fisioterapeuta já está atuando desde antes, lá na casa, em domicílio, no pronto-socorro, como você mesmo falou, a importância de ter um fisioterapeuta no pronto-socorro, justamente para essa criança que chega com esse quadro agudo, de talvez você resolver ali, de evitar uma internação. É isso? Das crianças que internaram, de atuar ativamente ali para que elas não evoluam com necessidade de um suporte respiratório maior. Né? E aí sim, quando a criança precisar de UTI, você também está lá fazendo o papel do fisioterapeuta no suporte respiratório. Né? Mas eu queria passar justamente essa visão muito mais ampla da fisioterapia, né? De que existem diversas técnicas da avaliação, do diagnóstico do fisioterapeuta, né? E que perpassa por uma formação em pediatria, ter que ter experiência em doenças respiratórias. Então, você precisa ter realmente um profissional capacitado do seu lado para quando você vai conduzir uma criança com bronquiolite ou outros quadros respiratórios agudos, né? Como nós estamos falando aqui. Tati, para a gente fazer um compilado aí, vamos fazer um fechamento aí, então. Como que você interpreta, então, a importância do fisioterapeuta nas doenças respiratórias agudas, falando aí de todo o curso da doença aí? Olha, é uma atuação global, né, que pega do início dos sintomas até a fase mais crítica, e a gente está aqui para somar. Né? Então, o trabalho em conjunto com o pediatra, com o pneumopediatra, ele é essencial, essa troca de informações. Quando o médico manda uma mensagem para a gente, olha, estou mandando um paciente para você assim, assim, assim. Eu preciso do atendimento 1, 2 vezes por dia para não internar, né? Então, a fisioterapia, a gente precisa, sim, de mais estudos para, de forma efetiva, mostrar para que veio a fisioterapia, né? Então, a gente mostrar, de fato, por que a gente está aqui trazendo um desfecho clínico desse bebê, um desfecho favorável, né? E a gente precisa cada vez mais de artigos comprovando isso, como esse de 2023. Já começou, né, com essa linha de comprovação, citando já as técnicas mais atuais. Ele teve, né, um cuidado de buscar na literatura realmente aqueles que tinham justamente essa interpretação, né? Que foi justamente o que você falou. E aqui, para mim, assim, me abriu muito a cabeça para entender que fisioterapia não é uma fisioterapia padrão, né? Você tem uma avaliação do seu paciente, você tem um diagnóstico, você tem um momento específico da doença, em qual momento do curso da doença ele está, qual técnica vai ser melhor para aquela criança, se é uma técnica mais alta, desobstrução posterior, se é uma técnica mais baixa, a técnica correta que está indicada para a bronquiolite e que ajuda muito, que é a que você falou. Como é que é o nome da técnica mesmo que você falou? Expiração lenta e prolongada ou aumento do fluxo expiratório. Beleza, então são essas duas técnicas que ajudam na bronquiolite, que podem ser realizadas
pelos profissionais de fisioterapia, não é isso? Sim. As técnicas mais antigas, elas precisam ser abandonadas, que elas Totalmente. não contribuem na bronquiolite e elas podem trazer, inclusive, piora da doença, não é isso? Sim. Então, esse eu queria que você deixasse também essa mensagem que é importante. As técnicas de aspiração, que você falou que tem que diminuir um pouco essas aspirações, talvez a gente esteja fazendo muita aspiração, Sim. né? Principalmente no ambiente domiciliar, talvez utilizar a técnica da lavagem nasal anterior e posterior, como você ensinou hoje, evite essas aspirações frequentes para Sim. evitar traumas e edema no nariz, Sim. não é isso? Acho que você deixou muitas mensagens positivas importantes para a gente aqui hoje. Mas uma mensagem importante que eu queria deixar, inclusive para os colegas pediatras, é que assim, as famílias não têm muito essa noção de que o filho pode se beneficiar de fisioterapia. Então, cabe também ao pediatra, ao pneumopediatra, que atende muitos casos respiratórios, ter este entendimento e trabalhar junto com uma equipe de fisioterapia, não só no ambiente hospitalar, depois que interna, o que você falou, né? Encaminhar esses pacientes para um fisioterapeuta fazer um atendimento ambulatorial ou domiciliar. Isso aí. Então, eu queria deixar muito essa consciência para meus colegas pediatras que fazem consultórios, né? Consultório, seja de pediatria geral ou de pneumo, para encaminhar mais os pacientes de vocês, seja no quadro agudo respiratório, né, ou até naqueles que já têm doenças crônicas pulmonares. Eu, inclusive, quando estou dentro da UTI, eu já tenho o contato da equipe que trabalha comigo, já tenho o seu contato de outros fisioterapeutas, porque me facilita a alta, Tati. Porque tem crianças que eu sei que têm condição de ter alta, desde que tenha um bom segmento ambulatorial. Uma boa fisioterapia em casa, né? O pediatra atento no consultório fazendo esse retorno, a gente consegue deshospitalizar essa criança antes. Exatamente. Agora, aquela que não tem este recurso, a gente acaba prolongando a internação dessa criança. Ela não precisa mais de mim, ela não precisa mais do médico, mas ela precisa de um atendimento de fisioterapia ainda intensivo, 1, 2, 3 vezes por dia. Então, como é que você vai deshospitalizar essa criança? Então, a gente precisa ampliar essa rede de atendimento, de cuidados da fisioterapia para o ambiente domiciliar, para evitar a internação e talvez para conseguir fazer essa alta mais precoce, né? Você enxerga dessa forma também? Assim? Enxergo dessa forma. E aí, pegando o gancho da questão da internação, se os gestores hospitalares, aí eu falo para os gestores, né? Os gestores hospitalares tivessem essa consciência de ter um fisioterapeuta, especialmente nessa época de outono e inverno, né, que é uma época sazonal. Para nós aqui do Espírito Santo, fica março a junho, né? Isso. O maior número de internações aí, né? E inserir um fisioterapeuta bem treinado dentro do pronto-socorro, a gente teria, assim... Você acredita que poderia diminuir o número de internações? Muito. Não só atuando ali ativamente, né, vamos dizer assim, nas crianças que chegam, mas justamente fazendo talvez esse link com as famílias, né? Um treinamento das famílias de como conduzir em casa e encaminhando também para um fisiodomiciliar, né? Exato. Assim, tendo um fisioterapeuta no pronto-socorro, você já tem ali uma barreira ali da questão de tentar limitar a internação. Uma criança que fica ali numa observação 12 horas, às vezes fica até mais, 24 horas numa observação no PA, né? O fisioterapeuta atuando ali de forma efetiva, tanto na questão de desobstrução de via aérea superior e se tiver já algo inferior também já trabalhar essas questões pulmonares, a conscientização e o trabalho de educação da família, né, de orientar de forma correta a higienização nasal, ensinar mesmo, né, a família a fazer isso. E se for um caso até mais grave, que chega no pronto-socorro, um caso muito grave que precisa de uma ventilação não invasiva, o próprio fisioterapeuta ali, ele vai fazer essa adaptação de um CPAP no pronto-socorro para estabilizar essa criança e não precisar internar. Eu não digo nem o catéter nasal. Quando vai internar, até internar com uma gravidade menor. Diminuindo o risco dessa criança ter que evoluir para ventilação invasiva, né, para intubação, né? Sim, a gente sabe que hoje os serviços, não é realidade dos serviços, em especial aqui no Espírito Santo, de a gente ter como dispositivo o catéter nasal de alto fluxo, que ele é mais fácil de adaptar, qualquer um dentro aí do serviço conseguiria fazer essa adaptação sem muitos detalhezinhos que um CPAP precisaria, né, desses detalhes de fixação. Então, por quê? Porque é um dispositivo de alto custo, né? O catéter nasal de alto fluxo. Ele é muito caro. Então, não é a nossa realidade.
né? Então, se você tem um fisioterapeuta bem treinado, que vai fazer esse básico bem feito, quando eu falo básico bem feito, são as técnicas manuais bem específicas, avaliando de forma adequada a idade, a fase que a criança está de doença, agir de forma direta, orientar a família e, se precisar de uma ventilação não invasiva, já instalar ali no pronto-socorro para estabilizar. Ou a gente fala de pronto-socorro, mas a nossa realidade, por exemplo, aqui são os pronto-atendimento, as UPAs, né? Sim. Talvez ali já poderia começar esse recurso e talvez tivesse um desfecho melhor dessas crianças, né? Certeza. Porque muitas que chegam, às vezes, né, na sala vermelha ou chegam na UTI, elas nitidamente perderam o time, né? Então, assim, a gente vê que a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, mas talvez, se tivesse essa intervenção dessa mensagem que você deixou aí, eu acredito também nisso. Acho que diminuiria a gravidade da evolução dessas crianças aí. Sim. E antes de chegar numa fase de pronto atendimento, né? Lá no ambiente domiciliar, fez o atendimento da fisioterapia de forma precoce, muitas vezes a gente consegue também minimizar, trazer qualidade de vida para esse bebê. O que é qualidade de vida? Eu vou interferir no curso de uma bronquiolite? Não, porque tem um curso normal de desfecho, né, do tempo do vírus agir. Sim. Eu não vou interferir nisso, mas eu vou interferir na qualidade de vida desse bebê. Eu vou deixar ele mais confortável, menos obstruído, ele vai conseguir mamar melhor, ele vai dormir melhor. Consequentemente, ele vai ter uma melhora clínica visivelmente, né? A gente vai conseguir identificar isso e a gente vê isso na prática, né? Então, isso que importa. A gente trazer qualidade. Eu não posso interferir no curso da doença? Não posso. O vírus vai agir X dias? Vai esperar, tem que esperar agir. Mas o que eu posso fazer para trazer de benefício para esse bebê enquanto esse vírus está aqui agindo nele? Sim. Trazer conforto, trazer qualidade de vida, deixar esse bebê dormir. O bebê que dorme, ele evolui melhor, a gente fala que o Crianças sono... que estão obstruídas, que não conseguem mamar, não conseguem dormir, nossa senhora, chega lá a criança e família extremamente estressada. Sim, né? sim, é isso aí. Maravilha, Tati, nós estamos caminhando para o final aqui. De novo, agradeço demais a sua presença. Eu que agradeço. Por ter compartilhado esse conhecimento, essa experiência que você tem, da maneira que você fala, de uma maneira tão natural para você, porque, como você mesmo disse, né? Já são mais de 20 anos. 25 anos. 25 anos, né? Estudando, trabalhando e ensinando a fisioterapia. E, lógico, dentro desse contexto aqui específico do nosso episódio, a fisioterapia respiratória nas sazonalidades. Todo ano a mesma coisa, todo ano a gente passa por isso. Então, agradeço demais você ter compartilhado esse conhecimento com a gente. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem final e deixasse também o seu contato profissional. Estou aqui na Grande Vitória, tá? Estou precisando de você. Onde eu te acho? Eu quero o seu contato. Nós vamos passar o contato para os colegas pediatras do consultório, tá? Nós vamos colocar aqui embaixo no vídeo para vocês o contato dela. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o contato, tá? Se quiser passar, por exemplo, o seu contato de rede social, se ali a gente consegue falar com você, comunicar com você, tá bom? Eu sei que é óbvio que você não vai dar conta de toda a demanda, né? Mas você também... Com certeza tem outros colegas que trabalham, vocês devem ter uma equipe que trabalha com vocês, que você pode indicar outros colegas, né? Em outras regiões de atuação aqui dentro do Espírito Santo, né? Ou da Grande Vitória. Então, por favor, deixe sua mensagem e passe seu contato para a gente aí. Hoje, eu além de atuar na UTI neonatal do Hospital das Clínicas, né? A gente com uma parceria lá, né? De trabalho há mais de 10 anos. Eu faço atendimento domiciliar também e faço atendimento em consultório. Estou com um projeto aí bem futuro aí, mas espero que não seja muito longe, né, de ter um espaço meu para atendimento, né? Legal. E a gente não consegue atender a Grande Vitória, né? O deslocamento às vezes interfere muito nisso. Então, hoje eu atendo Vitória e Vila Velha. Os outros municípios que compõem a Grande Vitória,
a gente acaba indicando para outros colegas que estão nesses municípios, que a gente conhece o trabalho, que indica também, né? Que sabe que vai ter a mesma linha de trabalho, né? Bem parecido com o que a gente faz. Então, a gente acaba indicando para outros colegas também. E a minha rede social, né? O Instagram é fisio.Tati Rodrigues. Pelo Instagram, consegue falar comigo se eu demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo. E aí vai ter também na descrição do vídeo aí o meu contato. Isso, eu vou colocar para vocês, então, aqui a rede social do seu Instagram, né? Isso, vou deixar na descrição do vídeo também. Ó, cuidado que vai bombar lá, nós vamos te achar, hein, Tati? Eu fico imensamente agradecida pelo convite. É um prazer falar da fisioterapia respiratória. Eu adoro atuar nessa área. Além de atuar, de ensinar sobre a fisioterapia respiratória. Então, eu tenho aí alunos que têm mais de 20 anos de formação, né, que passaram por mim, que já tem aí um nome já no mercado e que encontram comigo, ei, professora. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que a semente foi plantada aí em várias pessoas e eles estão dando seguimento, né, com a atuação da fisioterapia. E a fisioterapia, ela, assim como a medicina, ela é dinâmica. Então, a gente tem que estar sempre buscando o que está acontecendo de novo. Isso novo tem uma evidência robusta que me dê um respaldo para atendimento? Ah, não tem. Então, eu vou esperar um pouquinho, ver o que vai acontecer, ou não, vou começar a atender usando determinada técnica. Né? Então, a gente tem que ter muito bom senso no momento de atender bebês, em especial esses menores aí de 1 ano, de 6 meses, são bebês muito frágeis e a gente tem que respeitar essa fragilidade, respeitar a idade, respeitar peso, respeitar tempo de doença. Então, são muitos detalhes que envolvem a fisioterapia. E aí, um cuidado que a gente tem que ter também por mais que chegue para a gente uma prescrição, solicito fisioterapia, entre parênteses, tapotagem, né? Ainda chega para você? Chega. Solicito fisioterapia respiratória, entre parênteses, tapotagem. Então, assim, deixa que o fisioterapeuta decida aí o que ele vai fazer, né? E direcionar, porque são muitos detalhes que a gente avalia no atendimento, que a gente tem que ter essa cautela para fazer um atendimento bem feito e com respeito à criança e respeito à família. Legal, Tati. Muitíssimo obrigado, tá? Eu que agradeço. Teremos outros, hein? Opa, estamos aí. Beleza. Isso aí, galera. Nós estamos encerrando mais um episódio aqui no Pé de Moleque. Eu vou trazer para vocês sempre conteúdo de qualidade, convidados como a Tati aqui, que tem conhecimento, tem experiência, para trazer realmente algo de novo, atualizações, o que funciona, o que não funciona, sempre dessa maneira leve. Eu faço agora a vocês um convite. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link de mais 2 aulas sobre bronquiolite que nós fizemos, de atualização. Uma eu falo muito das condutas da bronquiolite, a outra é mais do suporte respiratório, do oxigênio até a ventilação mecânica. E que se esse conteúdo foi útil para você, se você achou esse conteúdo interessante, compartilhe. Manda lá no grupo do WhatsApp da galera, para a gente compartilhar conhecimento de qualidade, sem nenhum custo para vocês, tá bom? Ó, segue o canal aqui que não acabou. A gente está só começando e daqui para frente ainda vai vir muito conteúdo interessante para vocês. É isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais!